Olá! Nessa aula vamos falar sobre o sistema respiratório. Essa aula é destinada para os alunos da 7ª fase do ensino de educação de jovens e adultos. E vocês sabem qual é a função do sistema respiratório? A principal função é a respiração. O sistema respiratório ele tem a função de absorver o O2 e eliminar o gás carbônico, certo? O O2 ele é necessário para o metabolismo energético das células. E o CO2 é uma substância tóxica, então ela é eliminada do sistema respiratório, é removida, entendeu? Então o sistema respiratório tem essa função de fazer a troca, absorver o O2 e eliminar o CO2. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os órgãos do sistema respiratório, né? Entre eles as fossas nasais, a faringe, a laringe, todos eles citamos aqui nesse texto. A traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, os pulmões, o diafragma. Esses são os principais órgãos do sistema respiratório. Nesse próximo slide a gente vai ver a figura do sistema respiratório. Nessa figura aqui aponta todos os principais órgãos do sistema, começando na cavidade nasal, passando pela faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios que se ramificam nos bronquíolos, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, os alvéolos que fica bem aqui na pontinha, olha, que são estruturas em forma de saquinhos, né? Fica bem aqui na pontinha. E o diafragma, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos, né? Começando pela cavidade nasal. A cavidade nasal é formada por duas cavidades, né? Dividida por um septo nasal cartilaginoso, que é no caso nosso nariz, duas cavidades, e serve basicamente para a entrada e saída de ar, sendo que nessa estrutura há os cílios, que a gente conhece mais pelos pelinhos do nariz, né? E os cílios, junto com o muco é a substância que faz nosso nariz ficar úmido, né? Ela umedece as vias respiratórias. Funciona como filtro, entendeu? É o filtro do nariz, é o muco juntamente com os cílios, né? Os pelinhos. Aí o ar entra pela cavidade nasal, no caso O2, passa pela faringe. Faringe é uma estrutura musculosa, né? É feita por músculo e a sua função é conduzir o ar até os outros órgãos do sistema, né? Então podemos observar aqui que logo após a faringe vem a laringe, desce aqui e vem a laringe nesse roxinho. A laringe, ela liga a faringe, faz a ligação da faringe, né? Da faringe até a traqueia, né? E ela também tem a função de impedir a entrada de partículas estranhas no sistema respiratório, né? E a traqueia, que fica após a laringe, ela se bifurca, né? Se bifurca e forma os brônquios. Os brônquios é bem aqui no comecinho da bifurcação da traqueia, certo? Esses brônquios eles vão ficando cada vez mais finos. A gente pode observar na figura
porque eles vão ficando mais finos, né? E mais ramificados, na verdade. E essas ramificações formam os bronquíolos, né? Então, logo após os brônquios, a gente tem os bronquíolos, né? E a ramificação desses bronquíolos são chamadas de árvore brônquica, que é essa imagem aqui. Peraí que eu passei. Que é essa imagem aqui, né? Então, esse é o pulmão direito, pulmão esquerdo. E a árvore brônquica é essas estruturas aqui. Amarelada, né? Essas estruturas amareladas. Ela recebe esse nome por lembrar, né, mesmo uma árvore, o galho de uma árvore, né, que formada pelos bronquíolos. Aí a gente já falamos do pulmão direito e do pulmão esquerdo, sendo que os pulmões, a principal função é realizar a troca gasosa, né, entre o ambiente e o sangue. Sendo assim, ele oxigena o sangue e elimina o gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico não pode ficar no organismo, ele é tóxico. Então, o organismo elimina o gás carbônico e absorve o O2, né? O oxigênio. Aí, vamos voltando aqui, tem os alvéolos. Os alvéolos pulmonares são bem na pontinha dos bronquíolos. São pequenas estruturas, né? Pequenos saquinhos, que é uma parte muito vascularizada do pulmão. E o diafragma. Diafragma é essa estrutura de músculo que separa o tórax do abdômen, né? E junto com os músculos intercostais fazem os movimentos respiratórios. Vocês já conhecem o movimento respiratório, né? Com certeza. Movimento involuntário que a gente faz, todo ser humano faz. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho sobre ele, né? Vamos voltar aqui para ver se eu falei todo direitinho, né? Se eu faltando algum detalhe, na verdade, né? A faringe está colocada na região da garganta. A faringe, ela vem após as fossas nasais, que é a entrada e saída do ar, né? A laringe é formada por cartilagem e músculos e impede a entrada de partículas. Logo após vem a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões e diafragma. Agora vamos falar sobre os movimentos respiratórios, né? Os movimentos respiratórios são divididos em dois: a expiração e a inspiração. Certo? A inspiração está representada nessa figura e a expiração representada nessa figura. A inspiração é a entrada de ar, a entrada de O2. O diafragma, quando nós inspiramos, quando nós colocamos o ar para dentro do corpo, o diafragma, que é aquela estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, ela, no movimento de inspiração, o diafragma move-se para baixo, pois ocorre a contração do músculo, né? No caso, quando colocamos o ar na entrada do ar. A expiração é a saída do ar. Quando o ar sai, no caso, quando ele libera o CO2, o gás carbônico. Nesse caso, o diafragma move-se para cima e os músculos relaxam.
né? Resumindo, inspiração é para dentro, colocando O2 para dentro do organismo, respirando, buscando ar. A expiração é quando colocamos o ar, a saída do ar, colocar o ar para fora, né? Esse movimento que a gente faz. Tá representado aqui nessa figura, olha, vamos tentar entender essa figura. É nessa parte aqui a entrada do ar, o ar entra, né, pelas fossas nasais ou pela boca. Nesse caso, o diafragma, ele move-se para baixo, né? Tem até uma setinha indicando aqui, ó. Ele move-se para baixo. A caixa torácica se expande, que eu tinha esquecido de falar. A caixa torácica se expande, certo? Isso tudo acontece graças ao pulmão, tá, gente? Direita e esquerda. A entrada de ar. Já na saída de ar, vamos observar aqui, ó. O ar tá saindo. Na saída de ar, o diafragma move-se para cima, né? Quando o ar tá saindo do nosso corpo, é para cima, a setinha aqui. E a caixa torácica se contrai, certo? Então, movimento de inspiração, entrada de ar, movimento de expiração, saída do ar. Aí a gente tem um processo que a gente chama de hematose pulmonar ou troca gasosa, certo? A hematose permite que o organismo obtenha oxigênio e elimine o gás carbônico. E ela ocorre através do processo de difusão. A gente pode compreender que sempre a principal função é essa, né? Eliminar o gás carbônico e obter o gás oxigênio. Aí a gente tem essa ilustração aqui, que fala da hematose, que ocorre por meio da difusão, com a participação das hemácias que contém no seu interior o pigmento respiratório, hemoglobina. Isso tudo está escrito nesse quadrinho aqui, né? Vamos focar aqui na figura agora, ó. Tá entrando o O2 e saindo o CO2. Esses vermelhinhos é a hemoglobina, certo? O capilar sanguíneo. Então, entra O2 na corrente sanguínea e sai CO2. Essa é uma imagem ampla. Aqui a gente pode ver, ó, os alvéolos, que são os saquinhos que eu já tinha falado, com os capilares. Parece uma rede, né? E através desse processo, né, do estudo do sistema respiratório, a gente pode relacionar eles com algumas doenças, né? Tem algumas doenças que afetam o sistema respiratório. Eu citei 3 básicas aqui, que é a bronquite, a sinusite e a rinite, né? A bronquite nada mais é que a inflamação dos brônquios, gente. Os brônquios, eles transportam oxigênio até os pulmões. Com a passagem de ar menor, a respiração fica mais difícil e cansativa, né? Então, quando os brônquios inflamam, a passagem de ar fica menor, aí dificulta a respiração. A sinusite, que é a inflamação que agride a mucosa dos seios da face, né? Ela está relacionada com alergia também. E tem a rinite, que é a irritação associada à inflamação infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa interna do nariz. É a irritação do nariz, né? De uma forma mais grave é a rinite, né? Muitos de nós, nossos familiares, amigos, possuem essas doenças. É comum as pessoas terem alguns sintomas, né, ter alguma doença, alguns sintomas algumas doenças no sistema respiratório, né? Alguns sintomas que afetam o sistema respiratório, na verdade.
E através do estudo, né, dessa aula, a apresentação dessa aula, a gente pode relacionar, né, algumas dessas doenças, aliás, essas doenças, no caso eu citei 3, com algum órgão do sistema respiratório, né, a bronquite com os brônquios, a sinusite com os seios da face, né, a rinite também, que é a mucosa do nariz. E por último, uma atividade avaliativa. Através dessa atividade, os alunos deverão colocar aqui, ó. Deverão fazer essa atividade colocando o respectivo um órgão aqui. No caso, as fossas nasais ou cavidades nasais, começa pelo 1 e vai enumerando, para ver se vocês realmente compreenderam o assunto da aula de hoje. Entenderam? Aí vocês tentem fazer essa atividade, que vai valer ponto na hora da prova.